Então, olha lá, beleza. Então, exercício 4, eu quero que vocês pensem, ele é resolvido, mas vocês vejam que eu estou agindo com esses exercícios como eu espero que vocês vão agir também. Não é chegar e já ler o enunciado e já ler a resolução. Você tem que ler o enunciado e tentar um pouco fazer a resolução. Aí, se não, depois que fizer, ou se não conseguir, durante uns 5 minutos, aí você lê a resolução. Então, olha só esse enunciado que interessante. Prove que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio. Né? Em primeiro lugar, o que é um paralelogramo? Então, eu já me adiantei um pouquinho aqui para ganhar tempo, coloquei aqui exercício resolvido 4, né? E desenhei um paralelogramozinho aqui. O paralelogramo, ele é um quadrilátero, portanto, ele é uma figura, um polígono que tem 4 lados, né? E esses lados, eles são 2 a 2 paralelos, tá certo? 2 a 2 paralelos. E acabam sendo 2 a 2 com o mesmo comprimento também. Tá certo? Você pode falar também dois lados, 4 lados, 2 a 2 paralelos, e 2 a 2 com o mesmo comprimento. Não precisa ter 90 graus em todos os ângulos internos, que nem o quadrado e o retângulo, né? Que são casos particulares de paralelogramo. Né? Todo quadrado e todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um quadrado ou um retângulo. Esse aqui, por exemplo, não é nem quadrado nem retângulo. Tá? Então, esse resultado, como todo quadrado e todo retângulo é paralelogramo, esse resultado que a gente vai provar para paralelogramo, ele vale também para quadrado e para retângulo, porque são casos particulares de paralelogramo. Então, eles entram também. Né? Nisso aqui que a gente vai ver. E o que ele quer que a gente prove? Ele quer que a gente prove que as diagonais, olha lá, prove que em qualquer paralelogramo as diagonais têm o mesmo ponto médio. Então a gente faz essa demonstração, bom, em primeiro lugar, o que são as diagonais, né? Todo paralelogramo tem 2 diagonais. Então ele tem uma aqui assim, né? E outra aqui, o desenho não está perfeito, eu sempre erro um pouquinho, mas porque eu sou muito ruim de desenho, mas só para ilustrar um pouquinho, né? Aqui, beleza. O paralelogramo tem 2 diagonais. Então, até aqui na figura, ele chamou o paralelogramo de ABCD. Vamos seguir essa estratégia dele. Vamos chamar esse paralelogramo aqui de A, B, C, D. Então, o enunciado poderia ser assim. Prove que num paralelogramo qualquer, por exemplo, esse paralelogramo ABCD, pode ser, ele ilustra um paralelogramo qualquer. Prove que as diagonais, e eu já desenhei as duas, quem são as diagonais? Que as diagonais AC e BD, então as diagonais, olha o pop-up, tá aqui, ó. Prove que as diagonais AC e BD, AC e BD, nota que eu usei a notação de segmentos, são 2 segmentos de reta. Você pode encaixar um vetor aqui em cima para trabalhar sem problema, mas a princípio as diagonais, assim como os lados de um paralelogramo, não são vetores a princípio, eles são só segmentos de reta. Se quiser, você encaixa um vetor aqui em cima sem problema. Prove que as diagonais AC e BD, olha, presta atenção nisso aqui, ó, tem o mesmo ponto médio. Quer dizer, é claro que todo segmento tem ponto médio. Esse segmento AC tem um ponto médio aqui em algum lugar. Quem se lembra o que é ponto médio? Ponto médio é aquele único ponto de um segmento de reta que está o quê? Equidistante das extremidades, está à mesma distância. Então, todo segmento que você desenhar numa lousa ou no papel, ele vai ter um ponto médio. E é sempre um só, né? Só que o que acontece? Você vai falar, bom, então as diagonais, cada uma delas tem o seu ponto médio. Essa diagonal AC tem um ponto médio aqui em algum lugar. Essa diagonal BD tem um ponto médio em algum lugar. Mas o que ele está pedindo para a gente provar é que, no caso de um paralelogramo, essas diagonais do paralelogramo vão ter o mesmo ponto médio. Vai ser um ponto, vai ser ao mesmo tempo ponto médio de uma e simultaneamente ponto médio da outra. Né? Bom, prova que as diagonais AB e AC e BD têm o mesmo ponto médio. Você vai falar, bom, então vai ter que ser o ponto que elas se cruzam, que é o único ponto que elas têm em comum, para ser ao mesmo tempo ponto médio de uma e ponto médio da outra. Exatamente. Mesmo ponto médio. Mas tem uma sutileza aqui na demonstração que ele faz desse exercício.
Olha só a resolução dele. Presta atenção. Em primeiro lugar, ele chega aqui nesse ponto que se cruza e chama de M. Chama esse ponto aqui de ponto M. Pronto, tá lá. Aí ele chega e fala o seguinte: olha, já vamos partir do pressuposto que esse ponto M, que eu marquei aqui, ele já é o ponto médio de uma das diagonais. E aí vamos provar que ele é o ponto médio da outra também. Tá certo? Então ele parte da seguinte ideia: olha, supor M, vamos dizer que ele seja o ponto médio da AC. Supor que M é, melhor escrever suponha, né? Suponha que o ponto M é ponto médio de AC. É ponto médio de AC. Legal. Ponto médio de AC. Devemos agora provar que ele também é ponto médio de BD. Devemos provar, demonstrar que M é ponto médio de BD. Claro, alguns alunos falaram: professor, eu vou usar semelhança de triângulo. Não, veja, aqui o nome da matéria é VGA. Então, é claro que esses exercícios todos a gente pressupõe que você não vai ficar resolvendo por outras técnicas, por cálculo, derivada, integral, semelhança de triângulo, álgebra linear. Todas essas coisas estão fora. A gente tem que usar vetores e geometria analítica. Aqui, no caso dessa primeira parte do curso, vetores, né? O foco do curso é vetores. Tudo tem que usar vetores aqui para treinar. Então, a gente tem que provar que as diagonais de um paralelogramo têm o mesmo ponto médio, que é esse ponto onde elas se cruzam, utilizando vetores. Então, vamos ver a linha de raciocínio dele aqui. Suponha que M é um ponto médio de uma, da diagonal AC. Devemos provar que agora que o M também vai ser ponto médio de BD. Aí pergunta para a turma: como que a gente poderia provar que esse ponto aqui, M, é realmente o ponto médio dessa outra diagonal? A gente poderia fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar essa dica aqui. Para isso, quer dizer, para provar que M é ponto médio de BD, basta mostrar que o vetor não é obrigatório, mas já é suficiente. O que eu quis dizer com a palavra basta? É suficiente mostrar que, não é obrigatório, nem necessário, mas é suficiente. Quer dizer, tem outros jeitos de fazer, né? Mas basta mostrar que o vetor BM é igual ao vetor MD. Se você mostrar que um vetor é igual ao outro, eles têm o mesmo comprimento, já começa por aí, então já matou, ponto médio, né? Você está partindo do fato de que isso aqui já está válido, ó. Esse lado aqui essa parte aqui da diagonal AC, que vai do A até o M, tem o mesmo comprimento que essa parte aqui que vai do M até o C. Nós estamos usando isso aqui por hipótese. Estamos partindo desse fato. E vamos chegar nesse outro fato aqui, de que BM tem o mesmo comprimento que MD. Para isso, basta, se você mostrar que os vetores são iguais, BM e MD, já são paralelos, estão na mesma... Né, porque o ponto M poderia estar um pouco para fora aqui, um pouco para fora aqui. Aí BM não daria igual a MD. Um vetor estaria numa direção, outro vetor estaria na outra. Mas se você mostrar que BM é igual a MD, aí eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e até o mesmo sentido, que é uma coisa que nem precisa aqui no caso. O que a gente está mais importando aqui a gente está mais preocupado com o comprimento, para mostrar que o M é ponto médio. Bom, então nós vamos ter que tentar chegar nisso aqui no final. No final do nosso raciocínio, BM é igual a MD. E nós podemos partir de onde? Nós podemos partir do que nós já temos, que M é ponto médio de AC. Bom, como por hipótese, M é ponto médio de AC, M é ponto médio de AC, então o que a gente pode escrever? A gente pode escrever o seguinte, bom, eu poderia tanto escrever que AM
é igual a MC, como eu poderia também escrever CM igual a MA. Eu posso escrever qualquer um desses dois, tá? Mas eu já vou sair escrevendo direto isso? Não, eu vou tentar partir de uma verdade mais básica. Eu vou escrever assim, AC, vetor AC, eu sempre procuro partir de alguma verdade, né? Vetorial. AC é igual a AB mais BC. Vamos ver quem concorda com isso. AC é igual a AB, só para ter um primeiro ponto de apoio aqui, né? AB mais BC, e agora, usando isso que eu escrevi aqui, a hipótese de que M é ponto médio de AC, né? Eu vou poder escrever aqui o seguinte. Deixa eu ver aqui. Eu posso escrever aqui o seguinte. Não, na verdade eu me antecipei aqui um pouco. Deixa eu apagar isso. Eu vou deixar para escrever essa frase depois aqui. Eu me precipitei um pouco. Eu achei que já de cara eu já ia usar. Na verdade eu não vou usar de cara não. Vou usar um pouco depois. Vou começar desenvolvendo aqui um pouco os vetores. Depois a gente usa essa hipótese. Tá? Então, olha só, beleza, a primeira linha que então, ainda aquele como por hipótese lá, eu me precipitei. Vou só escrever a equação vetorial aqui. A equaçãozinha que eu tinha pensado era AC igual a AB mais BC. Essa aí foi legal, acho que daí dá para a gente partir. AC igual a AB mais BC. Agora vamos lá, vou tentar desenvolver a partir daqui, certo? Deixa eu ver se isso pode... Bom, pode ser que tenha talvez até alguma coisa melhor para a gente partir, né? Deixa eu pensar um pouco aqui. Bom, essa é uma verdade, mas pode ser que não leve a gente para lugar nenhum também. O que me ocorreu agora é a seguinte ideia. Se eu quero mostrar isso aqui, eu quero mostrar que BM é igual a MD, a ideia que me ocorreu aqui agora foi a seguinte, bom, talvez seja melhor, já que eu quero chegar nisso aqui, talvez seja melhor eu partir de alguma coisa envolvendo BM, ou MD, tanto faz. Parto de um dos dois, e aí vou desenvolvendo e chego que ele é igual ao outro. Talvez seja melhor do que fazer uma mutreta com essa equação aqui. Eu acho que essa ideia é melhor. Acho que essa vai ter mais futuro. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu parto do BM. Olha para a figura. Beleza, BM. Eu não posso usar que ele é igual a MD. Isso já, eu estaria errando o exercício, porque isso eu preciso chegar que BM é igual a MD. Mas eu posso pegar o vetor BM, acho que seria mais interessante resolver assim. Pegar o vetor BM e tentar achar uma relação verdadeira aqui, vetorial, com ele, e desenvolvendo essa equação e chegar que ele é igual a MD. Por exemplo, vamos pegar uma aqui, que eu acho melhor do que a que eu tinha escrito. BM, eu estou vendo pela figura aqui, BM, independente dele ser o ponto médio ou não do BD, que eu ainda não sei, BM é BC mais CM. Não tem como negar isso. Beleza, vou partir daí. Acho que agora vai. BM é igual... Deixa eu escrever mal aqui. BM é igual a BC mais CM. Agora, porque eu estou tentando ver ali, puxa, daria para resolver do outro jeito também, mas talvez tivesse que dar muitas voltas, né? Como eu quero chegar aqui BM é igual a MD, já vou partir do BM. Estou olhando para a figura e estou vendo que BM é igual a BC mais CM, a regra do fechamento do triângulo. Agora vamos lá. Agora sim eu vou usar a hipótese. Não vou escrever aqui a frase, mas vou falar. Como por hipótese o M, que eu já tinha escrito antes, né? Como o M é ponto médio de AC, como eu tenho isso aqui, esse CM que apareceu aqui, eu posso trocar ele por MA, que é o mesmo vetor. Então, beleza, ponto médio. Eu posso chegar aqui e escrever BC, no lugar do CM, eu posso escrever MA, que é o mesmo vetor. Porque M é ponto médio de AC. Tudo bem. E esse BC que ficou aqui na equação? Esse BC, dá para trocar ele por alguma coisa? Olha, o BC é esse vetor aqui, que vai do B até chegar no C. Está aqui a flechinha. Como a figura é um paralelogramo, ele é a mesma coisa que AD. Eu posso trocar ele por AD. Então, isso aqui fica, no lugar de BC, a gente pode colocar AD mais MA. Aí eu percebo que deu aqui uma coincidência, porque se eu aplicar a propriedade comutativa, esse MA vem para cá, esse AD vem para o lado de cá, MA mais AD, pontos internos iguais aqui, vai dar justamente quem?
MD. Então, o que eu acabei de provar? Que o BM é igual a MD, certo? Portanto, é isso aqui, BM igual a MD. E acabou o exercício. Por que acabou o exercício? Porque você acabou de provar com isso aqui que o M é ponto médio da outra diagonal também, da diagonal MD. E, portanto, paralelogramo, as duas diagonais têm o mesmo ponto médio. Professor, mas eu nunca ia ter essa ideia aqui. Como é que você teve essa ideia? Eu tive ideia pelo seguinte. Você vê que no começo eu bati um pouco de cabeça. Eu estava ali tentando resolver, falei, não, peraí, não, está muito cedo para escrever isso, apaguei. Vou tentar por essa equação. Não, peraí, isso aqui vai demorar. Demora, às vezes, um pouco até você ter uma ideia certa. Mas por que eu tive essa ideia aqui de trabalhar dessa forma? Eu percebi, eu prestei um pouco de atenção no que eu precisava chegar, no meu ponto de chegada. Eu vou falar uma frase para vocês. Esses exercícios de VGA, principalmente nessa parte de vetores que a gente está no começo, CAP 2, CAP 4, principalmente CAP 2, 3, 4, eles geralmente têm muitos pontos de partida, da onde você pode começar, e tem só um ponto de chegada, que é a resposta final do exercício ou o teorema que você tem que demonstrar. No caso aí, você tem que demonstrar que BM igual a MD. Isso aí não tem saída, né? A única alternativa aqui que você poderia ter seria DM igual a MB também. Aí você faria a equação pelo outro lado, né? Mas o BM-MD já está valendo. É um ponto que você tem que chegar lá no final. Mas a partir da onde você vai para chegar nele? Você pode ter diferentes pontos de partida, mas geralmente tem um ideal, né? Não sei se esse aqui é o ideal, mas ele facilitou bem. Por quê? Porque já que eu tenho que chegar em BM igual a MD, eu já peguei o BM aqui. Ah, só que você vai pegar o vetor BM e vai fazer o que com ele? Aquilo que eu já tinha te falado nos exercícios da aula passada. Tenta enxergar uma verdade vetorial. Alguém poderia ter falado, por exemplo, não, e, professor, se na prova eu tivesse, em vez de BM igual a BC mais CM, que nem você falou, eu tivesse pego BM igual a BA mais AM. Você vê que daria certo do mesmo jeito. Se o cara pegasse BM, ou, né, seria uma alternativa que você teria, BM igual a BA mais AM. Tá certo essa equação aqui também. De fato, BM é igual a BA mais AM. Você poderia, como é que você poderia desenvolver aqui para chegar na resposta certa, mostrar que o BM é igual a MD? Bom, BA eu posso trocar pelo CD. A figura é um paralelogramo, esse vetor BA é igual a CD. Vetor BA é igual a CD. Mais, e o AM? O AM ponto médio. Como o M é ponto médio de AC, então esse AM eu posso trocar por MC. Vamos ver o que vai acontecer. CD mais MC. Opa, usa de novo a propriedade comutativa, que nem eu usei ali. Vai ficar MC mais CD. Quanto que é MC mais CD? Vai ser justamente MD. Você vê que o cara aqui ele partiu de outra, diferente da minha, mas chegou na mesma coisa, BM igual a MD. Então, quer dizer, são jeitos que a pessoa tem de resolver, né? Vamos supor que ela não escrevesse que ela tem que chegar em BM igual a MD. Ela poderia escrever aqui, não, eu posso também chegar aqui, DM, posso estabelecer como meu objetivo DM igual a MB. Também estou provando que o M é ponto médio da diagonal BD, porque segmento BD é a mesma coisa que segmento DB, BD. XY, Y, X não tem diferença nenhuma no mundo dos segmentos. Tem diferença no mundo dos segmentos orientados, no mundo dos vetores. Mas no mundo dos segmentos, de reta, BD e DB, se você inverter as letras, é o mesmo segmento. Tá? Tem, portanto, tem o mesmo ponto médio. Então, se o cara, por exemplo, ele tivesse cismado com isso aqui, aí ele teria que, seria uma outra possibilidade de resolução. Aí ele partiria de DM, seria o primeiro vetor dele. Vamos ver aqui na figura. DM, olha aqui o vetor DM. Alguém fala para mim na turma, se eu quisesse chegar aqui, DM igual a MB, para resolver o exercício. Depois de escrever ali DM igual, o que eu faria? Vamos ver se alguém fala para mim, se alguém está prestando atenção nessa aula. Ou se o pessoal já foi por saco. Desculpa atraso, professor, presente. Desculpa atraso, presente, presente, presente. Acho que não precisa mais falar presente, pois ele instalou um programa que faz chamado automático. Então quer dizer que só entrar a presença está marcada sem necessidade de falar exatamente. Não precisa falar presente, não precisa ficar, até pode ficar só um pouquinho e vazar, que seu nome já está lá, tá? Fica à vontade. Espero que vocês fiquem bastante curtindo a aula até o final. Mas se não quiser ficar, quem sou eu para obrigar alguém a ficar, né? Deus me livre. Eu sou pela liberdade, não pela escravidão. Então, olha só. Marlon Almeida. Pode ser AM igual a MC, um outro caminho? Não.
Se você, aí é o seguinte, se você quiser provar que AM é igual a MC, então você tem que partir do fato de que o M já é ponto médio do BD. Pode ser também, inverteu completamente aqui o caminho, mas vai dar certo também. Aí, a minha primeira linha aqui do suponha, tá vendo, Marlon? A minha linha ali do suponha, a primeira que eu escrevi, você está enxergando ali, sim ou não? Essa primeira linha aqui do suponha, ele estaria escrito assim, suponha que M é ponto médio de BD. Obrigado por ter falado isso. Você acabou de me fazer enxergar que tem um outro jeito de fazer. Você poderia, em vez de ter partido que o M é ponto médio do AC, você poderia ter partido do M ser ponto médio do BD. Aí você prova que ele é ponto médio do AC. Eu parti que ele é ponto médio do AC e provei que ele é ponto médio do BD. São situações simétricas. Você pode fazer por um caminho, pode fazer pelo outro também. Tá? Mas alguém vai me responder, ô Marlon, me diz aqui, se eu quiser chegar aqui DM igual a MB, o que eu escrevo ali? DM igual a quanto? Só para a gente fechar a discussão desse exercício. Porque tem uma porrada de forma de resolver, né? Então, estou só falando algumas. DM ali eu colocaria igual a quanto? DM igual a quanto? Acho que pode ser igual a DC. Acho que pode ser igual a DC, mas CM. Perfeito, Raul falou, né? DM, parabéns, Raul. DC mais CM, ó, já começou bem aqui. DC mais CM. Aí você evoluiria como aqui? Vamos para a figura. O DC, porque agora você quer provar que esse DM é igual ao MB. Aí o DC você passa para AB, DC você passa para AB, e o CM você passa para MA. De novo, comutativa, a hora que você fizer a comutativa, vai dar quem? Vai dar o MB. DM igual a MB. DM igual a MB. Então, vocês entenderam, turma, que esse exercício, e isso, olha lá, o pessoal está acompanhando. Vocês entenderam que esse exercício tem várias formas de fazer, tá legal? Vamos passar adiante, vocês já entenderam esse exercício 4 aqui. Depois dá uma olhada aqui na resoluçãozinha do livro, para ver. Esse aqui é interessante, ó, e depois eu vou pegar um exercício proposto lá da lista, que é um trapézio, e a ideia que a gente vai trabalhar aqui nesses 5 vai ser importante para depois trabalhar o exercício do trapézio, né? Então, olha só. Prove que o segmento que une os pontos médios de dois lados de um triângulo é paralelo ao terceiro lado. Olha, vamos fazer a figura aqui para ilustrar esse enunciado. Não vou copiar o enunciado para não perder tempo, mas vou fazer a figura. Olha lá. Exercício resolvido 5. Vamos fazer uma figurinha aqui de um triângulo, mais ou menos ali como que ele fez. Não precisa ser triângulo equilátero nem retângulo, não. Pode ser qualquer triângulo. Eu vou até de propósito fazer um meio torto aqui, para o pessoal ficar à vontade para pensar que é qualquer triângulo, tá? Então, tá aqui. Então, só para ficar com os mesmos pontos que ele ali, ABC ele chamou, né? Então, vamos colocar aqui ABC. Como que eu provo que isso que ele está pedindo, que num triângulo qualquer ABC, o segmento que une os pontos médios de dois lados, então vamos pegar, por exemplo, o lado CA e o lado CB. Quem seria o segmento que une esses dois pontos médios? Seria um segmento mais ou menos assim, ó. Vai aqui vamos dizer que o ponto médio desse está mais ou menos aqui. Ele vai até o ponto médio do outro. O ponto médio desse outro lado deve estar mais ou menos aqui. Então, eu já fiz uma figura camarada aqui, né? Mas a verdade é o seguinte, imagina que aqui é ponto médio M, então esse tanto é a mesma coisa que esse tanto. E imagina que aqui é ponto médio N, então esse tanto aqui é a mesma coisa que esse tanto aqui. O que eu tenho que provar? Presta atenção ali no que ele falou. Ele quer que você prove que esse segmento que eu acabei de fazer, que é o segmento MN, segmento que une os pontos médios, né? M ponto médio de AC e N ponto médio de BC, ou CB, tanto faz. Tá? Então, quer dizer, o MN são pontos médios. Isso aqui já pode usar isso aí ao longo da sua resolução. Tá? Agora, prove que esse segmento MN, que une os pontos médios dos dois lados de um triângulo, é paralelo ao terceiro lado, e a medida dele é metade da medida do terceiro lado. Então, no fundo, ele está pedindo duas coisas.
Ele está pedindo, primeira coisa, ó, prova para mim que esse segmento MN é paralelo ao AB. E coisa 2, prova para mim que a norma... O que seria a medida desse segmento? Seria a norma do vetor. Você pode falar assim, ó, a norma do vetor MN, ele está querendo dizer que é a metade do lado, né? Então é igual a meio, metade da norma do vetor AB. O terceiro lado seria o AB aqui. Que é AB. Quer dizer, está te pedindo, no fundo, esse cara está pedindo essas duas coisas aqui no exercício. Ponto. Bom, o curso é de vetores. Vamos procurar usar vetores. Ó, questão de ser paralelo. Aí o que a gente aprendeu? Tem alguma coisa que a gente aprendeu envolvendo vetores e paralelismo? Tem. Nós aprendemos que vetores que são múltiplos um do outro, tipo alfa, V e V, capítulo 3. Vetores múltiplos um do outro, alfa, V e V, são paralelos. Lembra daquilo lá no cap 3? Alfa, V paralelo a V. Então, se eu mostrar, por exemplo, que o vetor MN, se eu considerar esse MN aqui como sendo um vetor, como sendo um vetorzinho, se eu mostrar que ele é paralelo ao vetor AB, então, se eu mostrar que ele é múltiplo do vetor AB, então eles são paralelos, tá? Beleza. Outra coisa, e a questão da norma? Ué, se esse múltiplo, se o alfa lá, o múltiplo for meio, então eu uso aquela fórmula da norma do capítulo 3. Quer dizer, esse é um exercício do capítulo 3. Ah, professor, mas como que você vai chegar nessa fórmula vetorial, que da onde a gente vai tirar essas duas coisas aqui? Olha para a figura. Para relacionar esse vetor MN com o vetor AB. Então, a primeira coisa que eu noto, o vetor MN, eu poderia... lembra que eu falo sempre para vocês? Tenta pegar uma verdade vetorial básica e ir trabalhando. Então, eu vejo aqui uma verdade que é MN igual a MC mais CN. É uma verdade que eu posso até escrever, porque está correta. Vetor MN igual a vetor MC mais vetor CN. Tá lá. O que eu percebo? Eu percebo que o M é ponto médio. Está escrito aqui. Então, esse MC, ele é, na verdade, metade do vetor AC. MC pode ser trocado por meio de AC. Todo mundo concorda com isso que eu escrevi aqui? Sim ou não? Sim, professor. Então, sim, então o CN, o que dá para eu dizer agora do vetor CN? O MC, eu já disse que ele é metade do vetor AC, o MC. Né? Esse vetorzinho aqui, MC, é metade do AC. Mas agora eu quero alguma coisa com o vetorzinho aqui, ó. Vetorzinho CN. O que você me diz do vetorzinho CN? O N também é ponto médio. O que dá para dizer dele? É o mesmo que NB? É o mesmo que NB. Mas olha só o que eu fiz. Eu não troquei o MC. O MC não é o mesmo que o AM. E eu não troquei MC por AM. Eu troquei MC por metade de AC. O CN daria para eu trocar por quem? Metade de CB. Perfeito. Meio de CB. E aí dá para botar quem em evidência aqui? Que está se repetindo. E quanto que é AC mais CB, que ficou dentro do parênteses? AB. AC mais CB é quem? AB. Perfeito. Se você juntar as duas pontas, o que a gente acabou de descobrir? MN, que é o começo, igual, cadê a outra ponta? Meio de AB. Acabou de descobrir uma equaçãozinha vetorial que muita gente pensa, acabou o exercício, pronto, vou para o próximo. Calma, ainda não acabou. Mas já te ajudou muito. Você chegando nisso aqui, já dá para você tirar a 1 e a 2. Só você explicar um pouquinho, né? No caso da 1, como que você explica a questão 1 dele ali? MN paralelo a AB. O que você vai falar? Olha, do capítulo 3, o que a gente sabe? Um múltiplo de AB é paralelo
A a B. Isso a gente aprendeu no capítulo 3, não aprendeu? O que a gente aprendeu lá? Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar disso aqui, ó. Lá no capítulo 3 não dizia que alfa V é paralelo a V? Então, isso implica que alfa AB é paralelo a AB. Só para usar o mesmo vetor que está aqui. Mas se você trocar o alfa por meio, né, onde alfa pertence a R, o meio é um número real. Então, isso implica que meio, deixa eu ganhar espaço aqui, que meio AB é paralelo a AB. Só que você não acabou de provar que o MN é igual a meio AB? Ué, se o meio AB é paralelo a AB e o MN é a mesma coisa, é igual que meio AB, então o MN também é paralelo a AB. Você concorda com a minha linha de raciocínio? Isso implica que o MN, que é igual a AB, MN, também é paralelo a AB. Então você acabou de... Aqui fechou, né? Se os vetores são paralelos, é claro que os segmentos que estão na mesma direção dos vetores também são paralelos. Se você quiser ser perfeitíssimo, você pode até escrever aqui, tá? Você pode até escrever. Você pode chegar aqui, ó, para deixar bem claro, o fato dos vetores serem paralelos implica que os segmentos também são paralelos e, portanto, porque os lados do triângulo são segmentos, né? Então, fez o raciocíniozinho aqui em cima dessa fórmula, acabou a parte 1, provou que o MN é paralelo a AB. Agora, questão 2, como que eu provo que o tamanho desse MN, do segmento que liga os pontos médios, é metade do tamanho do terceiro lado, que é o que ele quer aqui no item 2. Aí aquela fórmula que também vem do CAP 3, aquela formulinha que dizia que, eu tenho certeza que vocês se lembram, norma de alfa V igual, quem se lembra? Módulo de alfa vezes norma de V. Sim ou não? Então, como é que a gente aplica essa fórmula aqui no nosso caso? A gente vai aplicar assim, norma, olha lá, norma de MN, então, né, quer dizer, peraí, deixa eu escrever embaixo para ter mais espaço. Então, ali, vamos usar essa equação. Como a gente já provou que MN é igual a meio de AB, quer dizer, esse vetor é igual a esse, eu posso atacar a norma dos dois lados. Isso implica que a norma de MN, aqui do lado esquerdo, é igual à norma de meio AB, aqui do lado direito. Só que para eu desenvolver essa norma de meio AB, aí entra isso aqui, que vem lá do CAP 3. CAP 3. Como é que eu uso isso aqui lá do CAP 3? Eu vou usar agora aqui. Vai ficar módulo de meio vezes norma de AB. Só que módulo de meio é a mesma coisa que meio. Então fica meio norma de AB. Juntando as pontas, o que você tem? Portanto, norma de MN igual a outra ponta, igual a meio de norma de AB. Ponto final. Ok? Matamos esse exercício? Mata. O que vocês acharam aí? Tá? Ficou bem explicado para vocês? Vocês conseguiram enxergar bem a lousa e tal? Foi tranquilo? Tranquilo aí, o pessoal está reagindo positivamente. Ah, o pessoal está positivo. Não, eu vou seguir adiante então. Estou só confirmando com vocês para seguir adiante. Esse exercício 6, aqui depois, eu estou fazendo a minha resolução, mas tem aqui a do livro. Depois você vê a do livro. Às vezes tem gente que prefere muito mais a do livro, né? Então, já teve aluno que falou assim para mim, professor, eu não entendo nada que você fala, eu prefiro muito mais o livro, que eu aprendo muito mais. Eu falei, tudo bem. Então, olha só, 6. Prove que esse 6 aqui, ele mexe com a cabeça, tá? Prove que se os pontos médios dos lados de um quadrilátero são... Eu fiz até um GeoGebra aqui. Se os pontos médios dos lados de um quadrilátero são vértices de um segundo quadrilátero, esse segundo quadrilátero é sempre um paralelogramo. Interessante isso aqui, né? Eu fiz até um GeoGebra aqui para mostrar para vocês, quer ver? Olha lá, exercício 6. Ó, ele fez uma figura aqui, mas acho que ele já fez uma figura sofisticada demais. Ele colocou os 4 pontos do quadrilátero ABCD, ele colocou não estando no mesmo plano. Colocou 3 pontos ABC num plano e um ponto D fora, que é para mostrar que isso aqui vale
esse enunciado aqui vale até quando os 4 pontos não estão no mesmo plano. Tá? Mas aí eu acho o negócio... Eu prefiro mostrar para o aluno assim, num mesmo plano. Imagina que você tem lá o ponto A, olha para a figura aí. A, B, C e D. C e D. Pronto. E eu comecei com o quadrilátero mais simples que tem, que é um quadrado. Aí coloca lá os lados do quadrado, né? Tá lá um lado, tá lá o outro lado, tá lá o outro e tá lá o outro. Pronto, formou os 4 lados do quadrado. Aí você perceba o seguinte. Eu vou marcar... O que ele diz no enunciado? Prove que se os pontos médios dos lados de um quadrilátero... Então eu vou partir dos pontos médios aqui. Cadê os pontos médios? Pá. 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 Certo? E pá. Só que eu vou ter que corrigir o nome aqui desse cara aqui. Eu acho que o que está aqui entre C e D é N. Né? E o que está entre A e D? O que está entre A e D é M. Então esse aqui, só para ficar igual a figura ali, esse aqui eu vou colocar M. Desculpa que deu um pequeno erro aqui. E esse aqui vai ficar N. Olha lá. Então, quer dizer, tem um quadrilátero, só que eu peguei aqui, em vez de pegar uma situação bem complicada que nem esse, A, B, C, D aqui, eu peguei uma situação mais assim, tá, um quadrado, para começar a pensar, para fixar as ideias, né? E pego os pontos médios, olha lá. Eu procurei usar as mesmas letras que ele usou ali na figura dele, ó. O P é o ponto médio de AB. P é ponto médio de AB. O Q, ponto médio de BC. Q é ponto médio de BC. O N é o ponto médio de CD. E o M de Maria, ponto médio de AD. M ponto médio de AD. Aí o que ele diz? Se os pontos médios, como eu acabei de desenhar, de um quadrilátero, são os vértices de um outro quadrilátero que você desenha, esse outro quadrilátero vai ser um paralelogramo. No caso de um quadrado, até sem eu desenhar aqui, você já vê que vai dar um paralelogramo, né? Olha lá, vamos colocar os lados. Pá, pá, pá e pá. Só que o bonito desse resultado, turma, é que pode ser um quadrilátero qualquer, vai sempre formar um paralelogramo. Ah, então, por exemplo, se eu pegar esse ponto A e mudar ele para cá, você repara que agora, se eu jogar esse A para cá, não é mais um quadrado essa figura ABCD, já deformou toda. Mas essa figura aqui continua sendo um paralelogramo. Ah, duvido. Ó, ele fica mostrando aqui no canto o comprimento dos lados. Ó. Esse lado aqui tem 9,95, esse lado aqui tem 9,95, mesmo comprimento. Esse lado aqui tem 7,07, o outro tem 7. Continuou sendo um paralelogramo isso aqui. Ah, mas como é que você sabe que eles têm o mesmo comprimento? Como é que você sabe que eles são paralelos? Não. Sempre que você tem um quadrilátero que os lados 2 a 2 têm o mesmo comprimento, ele tem que ser paralelo. Pelo seguinte, ó, aí é uma questão de congruência de triângulos, né? Deixa eu pegar um cantinho aqui da lousa, fazer um rascunho aqui, ó. Presta atenção comigo. Se esse lado aqui, ele tem o mesmo comprimento que esse lado aqui. Peraí, deixa eu fazer a figura melhor, rapidinho aqui. Só para vocês se convencerem que aquilo ali realmente é um... Imagina, eu tenho aqui uma figura assim, ó. Esse digamos assim. Esse lado tem o mesmo comprimento que esse. E esse aqui tem o mesmo comprimento que esse, que é o que está mostrando ali no canto do GeoGebra. Né? 995, 995, 707, 707. Então, como é que eu sei que eles estão paralelos? Você poderia fazer o seguinte, ó, pega e traça essa diagonal aqui, ó, produzindo 2 triângulos na figura. Olha só que interessante, 2 triângulos. Tá? E nota que esses triângulos são congruentes, pelo caso lado, lado, lado. Né? Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é em comum dos dois. Então, os 2 triângulos são iguais. E aí você percebe o seguinte, como está alternado os lados aqui, né? Esse ângulo aqui, que está entre o 2 e o 3, é esse ângulo aqui que está entre o 2 e o 3. E esse ângulo aqui,
que está entre o 1 e o 3 é esse ângulo aqui que está entre o 1 e 3. Quer dizer, se esse aqui é alfa, esse aqui é alfa. Se esse aqui é beta, esse aqui é beta. Então, resultado. Qual é a conclusão que você chega? A conclusão é a seguinte. Esse ângulo aqui entre essas duas... existe esse ângulo aqui, ó, alfa mais... Tá vendo esse ângulo total aqui, alfa mais beta? Aqui é um ângulo total, alfa mais beta. Isso significa que essas duas retas aqui estão paralelas, né? Essa aqui, ó, essa de baixo e essa de baixo. Se elas não tivessem na verdade, você não precisa nem somar os dois ângulos, né? Tem aquele resultado de geometria básica que diz que quando você tem duas... Você pode pensar, acabei de pensar uma coisa mais simples. Quando você tá... Só que eu não vou conseguir fazer nunca. Quando você tem duas retas... Aqui, ó, deixa eu tentar... Não dá. Agora já é. Quando você tem duas retas paralelas, os ângulos alternos internos é o nome, né? Olha lá, ó. Esse aqui é alterno interno desse. Tá vendo? Cortadas por duas retas paralelas, cortadas por uma transversal, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, desculpa, turma. Aqui, ó. Ficou meio mal, ficou muito mal feito, já é. Teria que pegar bem no alinhamento aqui. Ixi. Bom, deixa eu tentar fazer na mão. Não vai dar também. Então, imagina que é uma reta transversal isso aqui, ó. Reta transversal, tá aqui, ó. Cortando as duas. Acabamos de provar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, antes, né, fazendo a congruência de triângulos. Então, alternos internos iguais. As duas retas são paralelas. Essa aqui é a reta R. Essa aqui é R, é S, R paralela a S. Só para você se convencer que só de a gente ver que os lados são 2 a 2 iguais, já significa que eles são paralelos também. Entendeu? E, portanto, a figura continuou sendo um paralelogramo. Aí, se você deformar o B para cá, continua sendo paralelogramo. Aí, se eu puxar o C para cá, você pode fazer o que você quiser aqui. Enquanto você mantiver a figura sendo um quadrilátero, esse negócio aqui dentro continua sendo um paralelogramo. Tá certo? Lá vai dar... Sempre fica, ó, 12, 29, 12, 29. 12, 13... 12, 13. Bonito esse negócio, né? É uma coisa que às vezes a gente não para pensar em geometria. Qualquer quadrilátero, pelo menos se for convexo, né? Se for côncavo, eu não sei. Vamos tentar côncavo aqui, ó. Acho que continua, ó, mesmo sendo côncavo. Olha lá, perdeu a convexidade, tá vendo? Ó? Fiz uma cunha aqui para dentro. Continuou sendo paralelogramo, olha lá. 12, 29. 12, 29. 3,97. 3,97. Olha que resultado bacana. Sempre, quer dizer, quando eu tenho um quadrilátero, eu marco os pontos médios dos quatro lados e ligo, forma sempre um paralelogramo, independente do quadrilátero primeiro que eu desenhei, o externo. Quer dizer, o exercício é isso, é provar isso aqui que eu estou mostrando na figura para vocês, tá certo? Bom, tudo bem. Então deixa aqui. Bom, resultado. Aí você tem que ver a resolução dele aqui, né? Seja ABCD o quadrilátero, desenhou lá, MNPQ, eu vou só ler para ganhar um pouco de tempo, tá? Os 4 pontos médios dos seus lados, MNPQ, conforme eu tinha desenhado para vocês. Para provarmos a asserção, né, de que a figura é um paralelogramo, basta mostrar que o MN, que um lado, o vetor em cima de um lado MN, é igual ao vetor que está aqui. Por quê? Porque se você mostrar que esse MN, vetor MN, é igual ao vetor PQ, bom, mesmo vetor significa mesmo comprimento e paralelo. Então, com certeza, esses outros dois aqui vão ter o mesmo comprimento e vão ser paralelo também, né? Tenho dificuldade de ver. Traça a diagonal aqui e tenta fazer algum raciocínio de triângulo. Eu não vou pedir isso na prova, é só para você se convencer, tá? Eu vou pedir só a parte vetorial. Então, MN igual a PQ. Então, ele pega, vamos ver, pelo exercício anterior, ele vai usar o exercício que a gente acabou de ver. A gente tem certeza, aqui, ó, porque formou um triângulozinho, né? A gente tem certeza que o MN é metade do lado AC. Sim, a gente acabou de provar isso, porque MN acabou sendo o segmento que liga os pontos médios do triângulo ACD. Então, a gente acabou de provar que ele tem metade do comprimento de AC. Então, você pode escrever, e é paralelo ao AC. Então, você pode escrever MN igual a meio de AC. Do mesmo modo, olhando para o triângulo daqui de baixo, o PQ, ele é meio do AC também. Então, acabou, né? Se PQ é meio de AC
e MN é meio de AC, os dois são iguais à mesma coisa. Então, eles são iguais entre si. MN igual a PQ. Acabou. Muito fácil, hein? É uma demonstração fácil com vetores, mas que mostra um resultado surpreendente, né, turma? É bem bacana esse resultado. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu fazer uma chamadinha intermediária aqui, ó. Vou clicar no HTML. Olha lá, vamos fazer o teste. Olha lá. Fez a chamadinha intermediária já. Mas vai ter a do final também, fica tranquilo. Olha lá, já pegou todo mundo aqui, tá vendo? Olha lá. A galera que tá ficando mais, galera que ficou pouco, tá pegando todo mundo. Mas todo mundo vai ficar com presença, fica tranquilo. Estou só mostrando para vocês o esquema que eu vou fazer, para vocês entenderem, tá? Bom, olha só. Continuando aqui, 7. Esse aqui é uma demonstração por absurdo, tá? Provar que num triângulo as retas suporte de duas medianas se encontram no único ponto. Esse exercício aqui eu deixo para vocês verem depois, tá? Senão não vai dar tempo, eu estou vendo que eu quero ainda discutir uns exercícios dos que não têm resolução. Aí, se eu ficar debatendo muito isso aqui, vai acabar a aula e não vai dar tempo. Então, esse 7 eu deixo para vocês. E vou falar um pouquinho do 8, porque o 8 eu tive um trabalho aqui de fazer uma figura no GeoGebra. Deixa eu fechar essa figura aqui. E assim, pelo menos, aproveito um pouco o trabalho que eu tive antes da aula aqui. Ó. Eu fiz uma figurinha para os alunos verem. Vamos ver se vai ajudar. Vamos ler aqui o enunciado, né? O enunciado diz o seguinte. Na figura, nessa aqui, né? Que está no meio aqui da página, se representa um paralelepípedo ABCDEFGH. ABCDEFGH. Um paralelepípedo, como se fosse Você pode pensar num bloquinho assim, né? Como se fosse um bloquinho desses de construção e tal, né? De construção civil. Ou uma caixa, ou um container daqueles de caminhão que pega no navio no porto, ou leva para o porto, né? Bloquinho, ABCDEFGH. Paralelepípedo é o nome técnico. Vamos chamar de U, esse vetor AB aqui. Vamos chamar de V, vetor AD, tá aqui. E vamos chamar de W, aqui ficou meio apagado, W, o vetor AE. W, vetor AE. Aí eu fiz, aí o que ele quer? Exprima. Lembra que teve um exercício que a gente viu, na aula passada, que tinha esse lance de exprima, né? Quem que se lembra aí? Era o exercício 2. O que tinha no exercício 2? O cara desenhava lá o triângulo, eu cheguei a discutir com vocês, né? O cara desenhava o triângulo e você tinha que exprima a N, que era lá uma mediana, né? Era uma mediana do triângulo, em função de AB e AC. Vocês lembram de eu trabalhando esse exercício, né? Acho que foi o 3, professor. No 3 também, o 3 também era exprima. O exercício 2 e o exercício 3, ambos eram exercícios de exprima. E o que eu falava para vocês? Eu falava assim, ó. Deixa eu ir aqui no rascunhozinho. Quando tinha um triângulo, que nem ele desenhou lá num dos exercícios, né? Era mais ou menos assim o triângulo. Estava desenhado mais ou menos desse jeito aqui. E aí ele chegava aqui e desenhava um AN. E falava assim para o aluno, ó, pega esse vetor AN, que vem aqui do ponto A até o ponto N, e exprima em termos de AB e AC. Agora eu não lembro mais onde é que estava, se era BC, CD, mas enfim, você tem que pegar o vetor AB e o vetor AC, e exprimir o AN em termos de AB e AC. Aí eu falava assim para o aluno, ó, turma, isso aí significa simplesmente fazer o seguinte, quando ele vem com esse papo de exprima, em função de AB e AC. Você tem que pegar o vetor AN e exprimir, em termos de outros dois, é escrever ele na forma igual a um número vezes AB mais outro número vezes AC. Tá certo? AN igual alfa AB mais beta AC. Nesse caso aqui. Agora, vamos para o nosso caso ali do exercício. Deixa eu até... Aqui acabou o espaço da lousa, deixa eu subir. Agora, no exercício 8, ele quer o seguinte, ó. Vamos pegar... Ele colocou 4 vetores. Lembra que naquele exercício 2, que tinham 3 vetores, eu falei, é um de cada vez. Então, começa pelo primeiro. Ele quer exprimir o AG em termos de... Em função de quem? Em função de U, V e W. Então, ele quer que AG seja igual a alfa U mais um beta V mais um gama
W. É isso que ele quer que você chegue. Só que não assim escrito com alfa, beta, gama. Ele quer ver o número. Entendeu? Ele quer ver alguma... Não só escrever, porque senão já acabou o exercício, escreveu, pronto. Exprima AG em função de UVW. Beleza, AG igual alfa U mais beta V mais gama W. Pô, aí não, né? Esse aqui seria a fórmula genérica. Bom, mas então como é que faz isso, professor? Lembra que eu falava lá nos exercícios, que eu tenho falado em todos eles. Tenta olhar para a figura e ver uma relação geométrica interessante. Então eu fiz a figura aqui justamente para vocês verem, ó, a mesma figura do exercício, os mesmos pontos, ó lá, embaixo é ABCD, embaixo é ABCD, em cima EFGH, em cima EFGH, mesma figura. Aí os vetores UVW, ó, UVW, na mesma posição, eu só pintei de vermelho para chamar a atenção. U, V e W, ok? Tá lá. Aí o que ele pede? AG, vamos pegar o primeiro vetor que ele falou, AG, olha. Esse é o vetor AG. Eu quero fazer ele em termos de UV e W. Vamos ver quem é que vai dar uma dica. Quem que tem alguma ideia? Como é que a gente poderia exprimir AG em termos de UV e W? Vamos ver quem é que fala uma primeira coisa para mim. Cadê a turma? Deixa eu olhar para a carinha deles aqui. O pessoal tá meio puto. Olha lá. Oi? Peraí, volta lá na imagem, professor, só um pouquinho. Tá lá. Usa tudo que você sabe, usa tudo que você sabe. Ó, pensei um mais um V mais um W, tipo... Isso. Só que vamos por etapas. Por exemplo, você falou U mais V mais W. Vamos pegar primeiro U mais V. O que a gente percebe do U mais V? Quem que seria o vetor U mais V? O vetor U mais V, eu não fiz ele, deixa eu fazer ele agora aqui, ó. O vetor U mais V é esse cara aqui, ó. Professor, como é que você sabe que o U mais V é esse que você acabou de fazer? Eu sei por causa da regra do paralelogramo, que eu já ensinei para a turma e para mim mesmo também. Aqui, ó. Se eu pegar os vetores U e V estão saindo do mesmo ponto, que é A. Fecha o paralelogramo, já está fechado aqui. Pum. AC. É o vetor. Ó, se o U é AB e o V é AD, então, ó, U é a mesma coisa que DC lá no fundo. Então ficaria. Ou se você quiser, V é a mesma coisa que BC. Então quer dizer, U mais V seria AB mais AD. Mas AD é a mesma coisa que BC. AB mais BC dá AC. Pronto, esse é o U mais V. Só que o U mais V ainda não está dando verde aqui, que é o AG. Para dar o verde, eu ainda preciso somar mais um vetor. Tem que ser esse vetor aqui. Vocês concordam comigo? Ó, deixa eu colocar ele aqui. Eu tenho que somar esse cara aqui. Esse é o cara que eu preciso somar. Olha lá. Ó. Vocês estão vendo aqui? Quer dizer, se eu fizer esse laranja, aí vira uma regra de fechamento do triângulo. Ó. Se eu fizer esse laranja, que é o AC, mais esse CG, dá exatamente o AG. Só que quem... Como é que é? Como é que é? Pode falar. É o equivalente ao W, né? No caso. Isso, que é o W. Exatamente, que é o W que você falou. Mas vocês pegaram a ideia aqui, turma? Então, quer dizer, como é que a gente poderia... Ah, professor, mas escreve isso aí na lousa. Tudo bem, eu vou escrever. Então, olha só. Olha a minha visualização aqui, como é que vai ser. O cara queria o AG. Aí, em termos de U, V e W. Então, eu falo o seguinte, olha. AG, eu preciso chegar nisso aqui, né, no final. AG, você vai ver que eu vou fazer uma engenharia reversa aqui, ó. Eu começo do final. AG é igual a AC mais CG, porque isso eu tenho certeza que é verdadeiro. AG é igual a CG... Não, perdão, é igual a C mais CG. AC mais CG. Só que aí eu percebo o seguinte, o AC, que está aqui embaixo, ele é a mesma coisa que AB mais BC. Eu posso trocar o AC por AB mais BC. Estou fazendo como se fosse o filme passado do fim para o começo. AB mais BC, no lugar do AC. AB mais BC. E continua o mais CG. Só que aí eu noto que esse AB pode continuar AB mesmo, porque é o U que o enunciado quer. Então, deixa o AB aqui. O BC dá para trocar pelo V que o enunciado quer, porque BC é a mesma coisa que AD. Então, fica AD aqui no lugar de BC.
AD no lugar de BC. E o CG? O CG já tá bom, porque como o Raul falou, o CG é a mesma coisa que AE, que é o W. Então coloca aqui, AE. Agora é só olhar na figura. Quem que é AB? AB é U. Quem que é AD? AD é V. Quem que é AE? AE é W. Então, acabou que deu alfa igual a 1, beta igual a 1 e gama igual a 1. Quer dizer, AG é igual. Quem quiser escrever com 1 pode escrever. Quem quiser só deixar o mais V tá certo também. 1U mais 1V mais 1W, que é igual é a mesma coisa aqui, U mais V mais W. Fechou. Fechou o exercício. Tá certo? Bom, vamos pegar um outro aqui que ele pede, só para dar um gostinho, né? Aqui a gente poderia pegar qual? Poderia pegar o EC, por exemplo. EC, como é que fica o EC? Deixa eu tirar esses daqui da figura, né? Deixa eu tirar esses aqui. Eu vou só tirar em vez de apagar, porque sei lá, né? Olha lá. Quem que é o EC? EC, todo mundo tá vendo na figura aí o vetor EC? Vamos ver o que a turma vai falar. Deixa a turma falar alguma coisa para mim, aí eu vou deixar a figura na tela, né? Ninguém vai falar nada, turma? Só para me humilhar aqui na gravação, quando virem no YouTube ficar rindo de mim? Ixi, agora o pessoal vai me humilhar. O colega aqui falou, professor. Ah, tá, desculpa. Aí eu teria que ter falado no mic aí, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. U mais V menos W. Diagonal da base a C, U mais V menos W. Você já falou a resposta final, né? Mas você consegue ir construindo até chegar nela? Vamos ver. Ó, quer ver? Deixa eu ir para a lousa aqui. Já fizemos o AG, né? Agora vamos o EC. Então eu tenho que escrever EC como um alfa U mais um beta V mais um gama W. Então vamos lá, eu começo com EC é igual a quem? Vamos ver, você vai me orientando como que foi o seu raciocínio. EC igual. Aí quem que você vai colocar aqui para ficar no lugar do EC? A Karen não falou nada. A gente pode colocar lá, professor, o EF. Fala, como é que é? EF. EF mais quem? Mais FG. Não, eu vou fazer mais simples, vou pegar o seu gancho. Você falou, professor, começa com EF. Então olha só, presta atenção na linha. EC é igual EF mais, para completar aqui, seria o FC, certo? Quer dizer, pegaria aqui o... Você concorda comigo, sim ou não? Sim, sim. EF mais FC. Se você fizer EF mais FC, dá a mesma coisa que o EC. Tá? É que eu já estava pensando, seguindo os vértices. Sim, você já enxergou a resposta. Perfeito. É que eu estou treinando vocês a ter um raciocínio mais analítico, não é geometria analítica? Tem que analisar. Analisar, você faz química. Você sabe que análise é o contrário de síntese. Síntese é juntar, análise é separar. Então, nós estamos separando o raciocínio em partes. EC igual a EF mais FC. EC, mas está perfeito o que você está falando. EF mais FC. Aí o EF eu acho que já dá para manter, porque ele já é a mesma coisa que AB. Você concorda comigo? Sim. O EF, quer dizer, não vou querer decompor mais isso aqui, vou só trocar EF por AB, porque já cai no U, que é o que interessa, por causa do enunciado. Então, eu vou escrever assim, esse EF é a mesma coisa que AB. Agora, eu te pergunto o seguinte, e esse FC que está na diagonal aqui, quem que a gente pode colocar para representar? A gente pode decompor ele como, esse FC? Em FG mais GC. FG mais GC. Bonito. No lugar do EF virou AB, no lugar do FC, FG mais GC. FG mais GC. Tá lá. Agora, vamos desenvolver. O AB já tá bom, não precisa mudar mais, que ele já é o FG, vamos dar uma olhada. Quem que você vai escrever no lugar de FG? AD.
AD, matou a pau, que é o V. Uhum. É o V. E agora, no lugar de GC, quem que dá para a gente colocar? O menos EA, né? GC é a mesma coisa que EA. Agora vai surgir o menos ali que o Bruno tinha falado, né? Cadê a resposta do Bruno? Aqui, ó. U mais V menos W. Ele tinha razão. Só que agora a gente está chegando nessa resposta nele. Vocês não vão escrever assim na prova, hein, turma? Vocês têm que fazer desse jeito aqui. Tá? Bom, no lugar do AB, U. No lugar do AD, V. Olha lá, o AB, calma aí. O AB é U, o AD é V, e no lugar do EA, se fosse AE, seria W, correto? Como certo. É EA, é menos W. Tá? Ou você pode escrever em dois tempos, assim, ó, primeiro transforma o EA em menos AE. E depois você escreve uma última linha aqui, U mais V menos quem que é o AE? O AE é W. Também pode fazer assim, perfeito. Então, resposta final do exercício, EC igual U mais V menos W. Matou. Tá? Bom, fala, Raul, o que você ia comentar? Não, era isso. Eu ia te perguntar se dá para mostrar a conversão de AE para... de EA para menos AE. Isso, dá perfeito. Dá para fazer assim também, sem problema nenhum. Tá perfeitinho. Só que, ó, eu já fiz aqui o AG e o EC. Aí eu vou deixar os outros dois para vocês, tá? Vocês fazem aí. E tem a resolução dele aqui. Depois vocês comparem. Não sei como é que ele foi trabalhando aqui. Depois vocês comparem, tá? Eu queria chamar a atenção agora de vocês, rapidamente aqui, para o exercício 1. Vamos tentar pegar dois dos propostos aqui para discutir um pouco, né? Eu acho boa essas discussões de exercício, porque... Bom, aí vamos ver com a turma, né? Vocês estão achando bom essas discussões de exercício, turma? Eu vou interromper aqui o vídeo para a gente gravar, para não ficar muito longo, a gente grava esses exercícios propostos em outro vídeo.